Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde, Senhor, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, a um órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, ó Pai, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, que nos instrui como uma universidade de almas e ensina a curar-nos como um hospital de misericórdia. E o tema é bastante simples: Evangelho e vivência. Eu ainda não sei o que é Evangelho, você sabe? Eu pensava que era o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Pensava também que era a Bíblia. Mas Emmanuel me deixou confuso. Na obra Irmão, na lição Renúncia, ele fala que o Evangelho não está aqui, nem acolá, mas em nós mesmos, no nosso próprio espírito, nos mais íntimos refores de nossa consciência e de nosso coração. E Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, Evangelho é força, é vitalidade e vida. E nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força,
seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E eu acredito que essa força que está falando aqui é esse Evangelho que está em nós. E nem foi Kardec, nem Emmanuel, nem Joana de Ângeles que começou isso. Foi o próprio Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. E Miramês fala que se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Então, quando Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, recomenda-nos: pregue o Evangelho do Reino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis, sem que o seu pensamento se modifique, sem que a tua vontade comande o barco orgânico para o bem. A medicação da medicina acadêmica não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, feito isso, agora fazemos um trato. Está sendo transmitido ao vivo ali. Aqui está sendo só gravado ou transmitido? Aqui, estamos gravando o áudio aqui e ali. Para depois vocês consultarem nas obras que eu vou citar, se isso é loucura ou se existe lá de fato. Tudo bem? Porque se o Evangelho, no item 23 do capítulo 27, antes, poderia citar no capítulo 19, e vou citar: a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E eu pergunto, onde está o esquecimento do passado para quem realmente deseja lembrar? A fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E quem é o homem? Na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, Kardec assim anota conforme a tradução, porque tem tradução que dá vontade de chorar. Assim, pega um lençol e chorar de tristeza. Porque a gente vê a palavra indução e noutra dedução. Eu acho que tem uma leve diferença entre indução e dedução, não tem? E numa das traduções está: o homem é o corpo. Ponto. Noutra, o homem é um pequeno, nas outras, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E Kardec faz um paralelo entre o espírito e Deus. Se um de nós pensarmos, mesmo antes de pensarmos, Deus sabe. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. Você sabe como seu corpo funciona? Plenamente? Pelo menos uma das 2 bilhões e 800 milhões de moléculas somente dentro de uma célula do seu sangue, a célula vermelha, a hemácia. Sabe como ela funciona? Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns e na obra A Gênese a criar átomos, moléculas. Se soubéssemos, nos curaríamos, não é verdade? Então, se não sabemos quem somos nós, em relação à nossa própria consciência, o Espírito, se ele sabe e nós não sabemos. Por isso que somos um pequeno mundo. Joana de Ângeles afirma na obra O Ser Consciente que é apenas um ponto de autoconsciência pura que está aqui. O Espírito é a soma de todas as nossas vivências.
E não só no reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, a caminho da angelitude. Existem tantos reinos antes, conforme está em A Gênese de Kardec, que não darei para descrever. Para André Luiz, a matéria mental já é composta de seres vivos incontáveis. E às vezes esquecemos que nós estamos atraindo esses seres vivos incontáveis para dar forma aos nossos pensamentos, e nós gravamos neles os nossos sentimentos. E eles é que vão formar os átomos, as moléculas, as células, tecidos e tudo mais. Adoramos tomar água magnetizada, ou vocês não gostam? Não sei de quem que era, mas vai vendo. Tomei posse e vou tomar um pouco até o final da minha fala. Como que magnetiza? Vocês sabem? A essência do Evangelho imanente em minha consciência, somado à essência consciencial dos Espíritos, do Cristo, de Deus, dos agentes da natureza que se combinam para que nós possamos, segundo Emmanuel, transferir os fótons que compõem o nosso magnetismo para o núcleo do átomo, mais exatamente para dentro dos elétrons, que são os responsáveis pela geração da vida, conforme o Dr. Nasser já chegou na medicina agora. Os nossos corpos são gestados e mantidos pelas energias fotônicas, originárias dos elétrons, que nasceram dos prótons, que tiveram origem nos nêutrons, que nasceram de elementos subatômicos até remontar à matéria mental. Por isso que, se soubermos, podemos criar pelo menos esse energismo que transforma a água que está aqui, mas segundo Kardec, a água que está aqui, que é mais de 2/3 do meu peso físico. E tanto na água que está aqui, que se pegarmos uma gota d'água, ela tem mais de 9 trilhões de moléculas, aí você multiplica por 10, que a ciência fala que tudo que sabíamos até um ano atrás, você tem que multiplicar por 10 em termos de quantidade hoje para definir. Tanto que se acreditava que tínhamos 100 trilhões de células, hoje o Dr. Deepak Chopra acredita que nós temos 600 trilhões. Mas em livros da escola que nós chamamos de maçonaria, eu tenho um livro, fala que nós temos 200 quintilhões de células. Isso é muito para minha cabecinha pensar o que seria isso. E elas são pequenas almas, segundo André Luiz, conforme está na obra No Mundo Maior. Há almas que devem evoluir com as nossas almas. E em nosso subconsciente, que é o gerente do universo perispiritual e físico, também tem pequenas almas instintivas, conforme está em a Gênese, com Kardec no capítulo 3º, e também na obra A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Na obra A Gênese, esses instintos nos ajudam a governar os nossos órgãos. Em A Grande Síntese, eles destacam essas pequenas almas do nosso subconsciente para esta governadoria. Se eu quero, sou eu que penso. É você que pensa ou vive, na maioria das vezes, o pensamento do outro? Será? A maioria nós vivemos do pensamento alheio. Quantos pensamentos influenciam as nossas vidas? E às vezes compramos as ideias dos outros. Para Miramês, essa infiltração de ideia é tão sutil
conforme está na obra Segurança Mediúnica, que nós as assimilamos, pensamos que são nossas e pior, segundo ele, que são todas boas. Até aqui estamos entendidos? Está acompanhando meu raciocínio? Quer que eu mude? Pode? Vou apertar mais um pouquinho, depois eu afrouxo, a gente vai... O que eu estava falando antes de falar as últimas palavras? Deu um branco. Oi? Pensamento dos outros que são bons. Isso. Então, se eu quero, eu penso. Porque se a oração é a primeira filha, eu não terminei aqui a história, a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Mas antes ele dissera que a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. De modo que eu acredito porque eu tenho certeza, e só a tenho após esta confirmação. E no item 23 narra que a fé é mãe da oração. Inclusive a oração é a primeira filha da fé. Você sabia disso? Está aqui, pode confirmar. Vai lá no item 23. Se não tiver numa tradução, você busca na outra, mas vai estar exatamente assim. E a fé é mãe de todas as virtudes. Eu não sei se enlouqueci, ou se os tradutores e o próprio Kardec também, e nós viajamos para outras dimensões ao ouvir a prece de Cáritas. Se vocês não viajaram, dançaram, porque eu fui e quase que não voltei. E Cáritas afirma por 3 vezes na sua mensagem nesse Evangelho: eu sou a caridade. E agora? Vocês sabiam que a caridade era um espírito? De alta hierarquia? Está na obra de Divaldo, ditado por Amélia Rodrigues, pelos caminhos de Jesus. E na obra Jesus no Lar, que aquele moço bonito que está lá no canto, me deu de presente lá no Feirão do Livro, no 31º Feirão do Livro, fala a mesma coisa, que a fé, a esperança, a caridade, a misericórdia são espíritos de alta hierarquia. Por isso que essas pequenas almas que vitalizam o nosso corpo, almas vitais, evoluem conosco até transformar-se em almas instintivas, almas das sensações, porque aqui está, no item 8 do capítulo 11, no princípio o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, ele possui sensações. Mais instruído, emoções. Joana de Ângeles completa o que não colocaram aqui. Mais purificado, ele possui sentimentos. E no ponto mais delicado do sentimento surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes virtudes. E a nossa consciência é um aglomerado de virtudes. Ou seja, quando eu quero manifestar a paciência, na realidade eu estou encarnando uma fração ou uma porção da paciência que existe na minha essência consciencial. Está tudo muito maluco? Quer que eu alivie a palavra? Peço ainda outra vez, porque eu vou aprofundar um pouquinho mais. Pode ser? Eu esqueci de combinar com vocês, mas alguns itens que normalmente eu peço licença para falar de coisas simples com profundidade, que de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi.
Você já aprendeu? Que aí você me ensina. E sempre peço licença para eu colocar um ponto no conto de alguém, porque eu também sou um espírito imortal e posso trazer às vezes alguma coisa que acrescente ao que está aqui, como essa das emoções e a Joana de Ângeles, que narram em suas obras que depois das sensações vêm as emoções, depois das emoções os sentimentos. E nesta lição que eu estou citando, o espírito Lázaro, ele narra que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos foram os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Eles são os embriões, tanto dos sentimentos, segundo Lázaro, quanto da inteligência, segundo Joana de Ângeles. E esse livro é mágico, porque ele abre aonde a gente quer. E o dever é lei da vida e reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Então, quando falamos de evangelho, a gente lê, às vezes a gente até lê coisa que não existe no livro. Já aconteceu com você, Cico? A gente chora da beleza do que leu, depois quer mostrar para o amigo e nunca mais você encontra. Como eu estou com 3 fases, eu li na obra de Miramês e nunca mais encontrei. Se vocês encontrarem, aí vocês passem para a minha obra e o capítulo, a gente dá uma recompensa. Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Uma delas. Se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. A imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Se encontrar uma das 3, ganhe um livro de presente. E dou um abraço de brinde também. E a coisa não para aí, porque para nós o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, trazendo o Evangelho num outro formato de compreensão. E Kardec fala que o Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza. Mas quem fala isso com outras palavras é o Espírito Caena, na obra Canção da Natureza. Kardec, na Revista Espírita, está em nosso segundo livro, a anotação. O Evangelho está no ar, ele está no espaço, ele está nas aves, ele está nas águas, ele está nos peixes. Miramês e Bezerra de Menezes, o Evangelho está em toda parte, em nós e fora de nós. É essa força como lei que a tudo gerencia, é essa vitalidade que gera a vida. E como temos em Jesus o Evangelho vivo e ao mesmo tempo o amor personificado, amor é apenas um sinônimo de Evangelho. E para Joana de Ângeles, o amor é o mais potente antídoto ou mecanismo no processo da cura ou da autocura, porque ele gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e a mantém. Por isso que em dado momento Jesus afirma: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. E no outro momento, quem me vê, vê o Pai. Eu sou o pão da vida.
Eu tenho poder para dar e retirar a vida. Coma, esse é o meu corpo que é dado por vós. Num dado momento ele não fala assim? O corpo do Cristo é o planeta inteiro. Então vocês conseguem mastigar a água? Porque eu mastigo. Eu como a água. Vocês comem? Conseguem morder nela? Mas eu sei, pela fé, que existe mais de 35 milhões de pequenas glândulas no íntimo da minha boca que absorve esse evangelho, essa vitalidade que está na água, que vai reconstruir as minhas células ou vai vitalizá-las, ou até fazer acontecer o processo da autocura. Porque eu desconheço um nutriente que nós podemos sentir pelo nosso tato, pelo paladar, mais potente do que a água. Se vocês conhecerem, vocês me avisem. Por o Evangelho nela se encontrar. Porque temos o ar que nutre o nosso corpo em mais de 70%, e o Evangelho está nele, nutre pela presença do Evangelho. Inclusive, segundo o mestre Yogananda, quem é ansioso, basta saber respirar, que cura a ansiedade. Porque o Evangelho está no ar e vindo para dentro de nós, pacifica a ansiedade e a transforma em autoconfiança, em segurança. O medo em coragem, o orgulho em humildade, o altruísmo, o egoísmo em altruísmo e assim por diante. Então, se o Evangelho está em tudo, e eu lembro de Jesus, tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Vocês jogam água fora? Você usa a água direitinho na hora de lavar a louça? Você gosta de lavar? Quem lava a louça não tem Alzheimer. É melhor você pensar na coisa. Porque eu abracei a causa e eu adoro. Tá bom. Lá na casa do Alexandre, a Marcela monopolizou o negócio, ela quase não deixa a gente lavar, mas de vez em quando fura o esquema. Então, numa gota d'água, se existe essa quantidade de átomos, existem seres, conforme está na obra de Camille Flammarion, com 1 milésimo de milímetro, e já tem músculos, nervos, instrumento de percepção, de locomoção, e já com a força e a velocidade de um cavalo a galope dentro de uma gota d'água, nos abismos de uma gota d'água, ele já persegue a sua presa, o seu almoço. Seres. E às vezes a gente reclama da própria água. E toma maquinalmente achar que encher o estômago é saciar a sede ou nutrir o corpo. Porque encher o estômago é só para sobrecarregar o corpo, porque daqui a pouco vocês vão ter que descartá-la. E se vocês pegarem, imagine que isso aqui seja uma esponja. Pega um copinho d'água magnetizada e coloque ela inteira numa esponja e depois me fala o que acontece. Praticamente ele entra em cima e vai sair embaixo. Mas se vocês forem colocando pequenas porções, uma esponja absorve o copinho de água inteiro e não vaza uma gota do outro lado. Isso é vitalizar o corpo. Isso é o que nós chamamos de alimentar o corpo. E para muitos dá-se outros nomes. Mas é o que realmente necessitamos fazer se temos consciência do que estamos fazendo. Porque quem está dolorido e souber que em meio segundo eu posso transformar a água no mais potente medicamento, porque toda a equipe espiritual pode fazer o trabalho mais belo que existe com a presença do Cristo. Quem tocar na água duvidando do seu poder em meio segundo destrói tudo que eles fizeram. Miramis.
ou eu posso potencializar o que eles fizeram, acreditando e sorvendo a água. Então, não desperdício o fazer o máximo com o mínimo e visar o aproveitamento total já é um processo fantástico de vivência do Evangelho e também de autocura. Porque narram muitos e criam armas potentes para destruí-los, que os vírus são os nossos inimigos. Não seria eles os pequeninos que Jesus falou? Tudo o que fizer a eles é a mim que eu faço? Porque vírus existem no interior de bactérias que existem dentro de nossas células. Por exemplo, uma célula cardíaca tem uma média de 5.000 bactérias, que nós chamamos de mitocôndrias, e vírus trabalhando em seus interiores e como usinas de força mantém a maquinaria funcionando. E nós queremos destruir as bactérias como se elas e os vírus causassem doenças. Você acredita que são eles que causam doenças? Os micróbios, os vermes? Porque não são eles. Ou aqueles 3 cientistas que nasceram como contemporâneos de Kardec mentiram para nós. Ou eles foram enganados. E com eles, uma infinidade de espíritos como Bezerra de Menezes, Ramatiz e tantos outros. Porque Antônio Béchamp encarnou em 1816. 1813 encarnou Claude Bernard. Em 1818, Louis Pasteur. Esse é conhecido, né? Temos até um passe no meio espírita com o nome dele. E Pasteur acreditava que eram esses seres, os vírus, bactérias, micróbios, vermes, é que geravam as doenças. E passou a vida desenvolvendo medicamentos, elementos para destruí-los. E Claude Bernard desafiando, por isso não é verdade. E falou logo no início das pesquisas. E ele não comprou a ideia. O que gera as doenças são os ambientes que perturbam aquela matéria mental que eu disse, que é composta de seres vivos incontáveis. Ela é responsável por formar a bioenergia, por gerar os elementos desde o bóson de Higgs, que é considerado um infracorpúsculo do mundo infraatômico, até os átomos e tudo mais. E assim, se vocês pensarem apenas num antibiótico, vocês sabem o que ele faz com o corpo? Quem sabe? Ele paralisa desde o sistema nervoso a todas as funções do corpo, até o íntimo dos próprios átomos. Um antibiótico. E quanto mais matarmos os vírus, vermes, micróbios, conforme está no capítulo 71 da obra A Grande Síntese, o fator psíquico na terapêutica, mais teremos doenças. E quando eu descobri isso, nunca mais tomei remédio, nunca mais adoeci, e já está com 3 décadas. Porque eles são meus irmãos, e não são eles, porque não só Claude Bernard afirma que não são eles, Ramatiz, para que vocês tenham algo palpável, na obra Sob a Luz do Espiritismo, uma das menores obras no tamanho e a mais grandiosa nas informações que eu conheço de toda a Lavra de Ramatiz. No capítulo 7, que fala da mente. Mente que não mente. A mente é um hardware. Ela funciona de acordo com o software que eu colocar nela, com os pensamentos, com os sentimentos que eu vou fazê-la funcionar, com as palavras mentalizadas que depois serão verbalizadas. E Antônio Béchamp não só uniu-se a
Claude Bernard, provando que não eram esses elementos que criavam as doenças, mas sim os ambientes, e mostrou que a mente da pessoa que cultiva doenças, que cria seres pequeninos dentro dos átomos, chamado prótites, que Leon Denis chamou de parasitas, que vivem no interior dos átomos criados por nós. Quando fugimos da corrente da vida, se a ela retornarmos, a lei de harmonia e equilíbrio, o respeito à própria vida, não mais adoeceríamos. Está na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E às vezes a ciência se assombra de seres que vivem do lixo. Não vive no lixo, não é isso, não confunda. Vai lá nos lixões, tira a sua vida dali. E às vezes já a fome é tamanha que leva já a panelinha, acha ela uma carne em decomposição e come, para não morrer de fome. Só que não adoece. É um enigma, não é? Não tem praticamente higiene nenhuma, porque às vezes não tem nem onde lavar as mãos. E a minha época, ontem até uma pessoa ficou observando, né, Alexandre? Eu ia comer, mas ela ia, eu ia perturbá-la mais ainda. Ela já ficou perturbada porque caiu um pedacinho de bolo no chão, eu peguei, porque foi eu que sujei, e coloquei de um ladinho aqui, depois coloquei na lixeira, mas eu ia comer mesmo. Porque na minha época caía uma coisa no chão, a gente pegava e ali a gente adquiria a imunidade. Porque nós somos filhos da terra. O que é que tem de sujo na terra? Tem partes que estão vindo para o nosso corpo. Eu posso até hoje não comer mais terra. Você já comeu? Eu já comi. A anemia foi tão profunda e era uma belezura comer um torrãozinho, pedacinho de telha, pedacinho de tijolo. Tijolo é mais durinho, a telha, mas é uma delícia, porque eu precisava de ferro para ontem. E na nutrição não tínhamos o suficiente para a coisa acontecer. Às vezes não comemos a terra diretamente, mas a cenoura faz o processo e a gente come a cenoura. A água já é moleza, o ar, a luz. Então, quando falamos de evangelho, falamos de vivência dele, é esse respeito com a vida em todas as suas expressões. Está muito claro aqui, eu não consigo sair do primeiro parágrafo na lição O Homem de Bem. Se vocês já decifraram o restante, divide comigo, porque eu não consigo sair do primeiro. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se fez a outro o que gostaria que ele fizesse e se ninguém tem o que queixar-se dele. Se eu viver isso até o fim desta vida, eu tenho certeza que eu vou diretamente para o reino dos céus. E se comprar a ideia, garanto a vocês que vão também. Porque se eu praticar a lei de amor que compreende, da justiça que corrige, da caridade que ilumina, que a caridade é um processo de autoiluminação, segundo Kardec, está em Viagens Espíritas de 1862, caridade é a sublimação da personalidade. Ou para Emmanuel, autossublimação. Ou Joana de Ângeles, autoiluminação. E você pode colocar aqui já no estudo da casa, a primeira tarefa de um médium, Joana de Ângeles, é a sua autoiluminação. E depois, recebendo as pessoas, como está lá embaixo, a irmã Elza, como que é o nome da outra que estava lá?
Inês, as duas guardiãs. Limpar o banheiro, tem banheiro, limpar a casa. E Joana não fala de reuniões mediúnicas, fala nas tarefas da manutenção da casa, recebem as informações dos espíritos para trazer a palavra de conforto. E às vezes tem médico que quer o fenômeno mediúnico, mas não gosta de estudar. Não é o caso dessa casa. Só lembrarmos, o fundador é o moço que você falou? É um seguidor, né? Um seguidor, então ele já pegou o bonde andando, né? O Zeca já é um exemplo para todos nós. Não só de estudo, mas de vivência do que estudar, do que pregar. E não precisa muita coisa para viver o Evangelho, para praticar. Porque Emmanuel fala que a maior pureza eu faço pelo um átomo até um astro, com o mesmo amor, que a gente chama de equanimidade. Da mesma forma, sem fazer mais para aquilo do que para este. Faço com o abacaxi, com o pimentão, com a batatinha, com o mesmo amor. Isso é a maior pureza. Agora, se eu vou interrogar a minha consciência, se eu não sei o que é, você sabe o que é consciência? Diz que o Evangelho está lá. Quer me ensinar? A gente tem rastros ou colinhas, como Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo. Na questão 127 ele pergunta: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas ou infindáveis encarnações. Porque eu não consigo também mensurar, porque Joana de Ângeles narra que o Espírito, que é a soma de todas as vivências, tem quase a idade do universo. Se ela estiver falando só da teoria do Big Bang, que só existe um universo, já é muito para a minha cabeça imaginar que nós temos de 13 a 15 bilhões de anos como espíritos, como consciência. Mas parece que ela estava falando de infinitos universos só dentro de uma dimensão, aquela que Stephen Hawking também comprovou isso e falou que se não estudarmos de 26 a 50 dimensões, não entenderemos os átomos do sistema periódico. E sabemos que elas são infinitas em Deus. Mas o curioso é que nós somos uma cópia de tudo isso, conforme está em vários autores. Emmanuel, na lição 158 da obra Pão Nosso, quando ele fala do governo interno, e ainda com um detalhe: o corpo físico é uma cópia do universo. Mas parece que Joana de Ângeles foi um pouquinho mais longe, dizendo que o universo é feito de átomos. E os átomos são universos em miniatura. Ou seja, tudo que existe no universo existe dentro de um átomo. Ou tudo que existe na Terra está dentro de um átomo sintetizado, conforme Khalil Gibran, na obra O Profeta. Se nós tivermos a consciência do tamanho que somos apenas como um ser biológico, já pararíamos um pouquinho para dialogar com o nosso corpo, ver o que ele necessita de fato. Por exemplo, vocês têm o hábito, antes de banhar-se, fazer esse exercíciozinho aqui, ficar na pontinha do pé, pelo menos até da câmera na panturrilha. Eu faço 50 antes do banho. A ciência já comprovou a utilidade, a belezura disso para ajudar o coração e os rins, né? Quem quiser ter uma vida mais saudável e mais feliz. E isso é evangelho. Porque nesta movimentação, para que eu faça isso, imagine a quantidade de seres, primeiro que já entraram no meu universo
ao banhar. Você pode falar, mas a água não entrou dentro do nosso corpo. A água em si, a parte densa, não, mas o evangelho que nela estava entrou pelo nosso sistema sudoríparo. Porque ele é um caminho de mão dupla. Ele recebe a vitalidade do sol, da água. Senão, como que se explica eu ficar mais calmo depois de um banho? Eu estava com dores. Agora não tem mais dores. Eu estava com fome. Às vezes agora eu quero é cama, não quero nem comer. Dependendo se for bem feito para trabalho. E às vezes esquecemos que determinados chás não se ferve a água até a ebulição, porque ela mataria todos os elementos do próprio chá. Se vocês forem usar a fruta noni acima de 64 graus, dos 153 fitonutrientes que nela possui, acho que ela ganha de tudo que existe no vegetal, é a que mais tem fitonutrientes, só que eles morrem todos a partir de 65 graus. E eu fiquei observando o Alexandre, olhos de águia, se ele ia ferver o leite cru que eu trouxe para eles. Porque acima de 65 graus já era, porque num processo de pasteurização eleva-se a 75 a 79 graus mais ou menos. O que tinha de mais nobre desses pequenos seres já era. Baixa para 3 ou 4 graus. Quase o restante morre. Tira a gordura, que é o melhor da festa. E o que ficou? Aí coloca formol, soda cáustica e um outro elemento para durar 3 dias. O que é que coloca naquilo para durar 6 meses? Depois ainda troca a etiqueta, mais 6, né? Como a gente sabe. E ainda dentro de uma embalagem de alumínio. E aí querem falar que nossas crianças têm intolerância à lactose. Às vezes até os adultos. Que lactose? Esses alienígenas, porque o corpo não reconhece aquilo como alimento e trabalha para expulsar aquilo, por isso a rejeição. E isso é fé, isso é vivência de evangelho quando a gente tem consciência. E às vezes nós colocamos açúcarzinho no leite, né, daquele mais fininho, porque dissolve mais rápido, e tem 30% do seu volume de cal virgem, que se você colocar nas coquinhas de um sapinho, você frita o sapo. Além de soda cáustica, ácido sulfúrico, chumbo, mercúrio, 15 elementos corrosivos, porque tem um amigo que trabalha na usina e me passou a receita. Se eu tivesse cabelo, eu tinha ficado todo arrepiado no meu cabelo, né? Não tinha. E a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes. Aí o corpo, recebendo isso, que é mais vicioso do que a cocaína, vocês podem fazer o teste como eles fazem no laboratório com os ratinhos. Se eu apertar a cocaína aqui, eu já está viciado, mas deu açúcar, ele fica com açúcar ao invés da cocaína. Não estamos fazendo propaganda de cocaína, não vem confundir as coisas. A coca em si, se eu fizer um chá sem as alterações, sem os mais de 4.000 elementos corrosivos que tem, tanto no cigarro e nela um pouco mais, não só para viciar, para matar, porque cada poção que trazemos morre uma infinidade de vidas. Então a sensação de liberdade é porque eu estou morrendo mesmo, segundo Luiz Sérgio na obra A Chama Eterna. Então, quando nós formos ler, aqui está algo para lembrar do que existe dentro de nós. Do que faríamos nós para colocar essa força do Evangelho que já está em nossa consciência, se Deus e o Cristo, na ação. Para que eu possa arquitetar nobres pensamentos com esta matéria mental que está em torno, lembrando que essa matéria mental é uma transmutação do que nós chamamos de fluidos.
eu pego uma porção de fluidos, gravo neles as minhas virtudes, está em A Gênese, capítulo 14, e agora eu vou transformá-los em matéria mental, em átomos ou em moléculas, conforme Kardec nos ensina na obra A Gênese, e também no Livro dos Médiuns. Se quiser ir lá confirmar no Livro dos Médiuns, leia do item 126 ao 131. E na obra A Gênese, basta o capítulo 14 para entender essas realidades. E agora, entendendo que esses pensamentos, carregando os meus sentimentos, minhas intenções, meu projeto de vida nobre, e aí eu paro um pouquinho e lembro de Joana de Ângeles, ideias enobrecedoras, que é a junção de vários pensamentos para o mesmo objetivo. Planos de futuras ações benéficas, são várias ideias juntas compondo os planos. Ideias e planos são portadores de energias equilibrantes que reorganizam os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Só idealizando e planejando, porque segundo Emmanuel Miramês e André Luiz, imaginar é criar a realidade que eu estou imaginando, e desejar é realizar, porque o desejo, segundo André Luiz, conforme está no capítulo 24 da obra Sinal Verde, é uma entidade. Se a virtude é uma entidade de alta hierarquia, o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. E a oração para Emmanuel, ela começa na feição de simples desejos. Desejos que são alavancas que vão mover os instintos, transformá-los em sensações, em emoções, e trazer as emoções para o cérebro. Os sentimentos, quando chega no cérebro, são os pensamentos. Você sabia que o pensamento era filho da oração? Eu não sabia. E para Amélia Rodrigues Pordivaldo, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora. Mas não é a oração apenas recitada, é sentida. Posso recitar o Pai Nosso aramaico? Porque nós fomos mudando ele para puxar a sardinha para a nossa lata, né? Pai Nosso que estás no céu, que ele está lá numa boa e a gente aqui se ralando. Esqueceu de nós. No original, quer dizer, no que acharam do original, porque ninguém tem os pergaminhos originais de verdade. Foram em boca ouvido durante 60, 90, 100 e poucos anos, até surgir os primeiros evangelhos, segundo os evangelistas. O que eu estava dizendo mesmo? Eu acabei esquecendo, deu um branco de repente. Todo mundo aqui, então vamos lá. Vou recitá-lo inteiro, depois a gente faz a comparação e termina essa parte. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente passa para vocês. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. Amém? Ou assim seja, que é a assinatura, eu concordo com isso. Aí mudamos para Pai Nosso que estais no céu. Ele está lá e a gente cá. E a gente torce porque pensa que ele ainda é o Deus de Moisés, guerreiro, parcial, santificado seja o seu nome. A gente torce para ele dar uma melhoradinha. Ele é
Ele não está sendo santificado, ele é. Venha a nós o teu reino, desde que os outros não, só nós que acreditamos em reencarnação e tal. O reino é para todos. Tudo que existe, existe dentro de Deus. Eu, pelo menos, não consegui imaginar nada fora de Deus. Porque se tiver, nós não estamos falando de Deus. Porque Deus é o tudo uno. O pão nosso de cada dia nos dai. Eu falei aqui. Seja feita a sua vontade, desde que não contraria a nossa. No meu caso, eu fico de ponta com ele. Tua vontade se faz. Ele não precisa pedir permissão para nós, para fazer o que tem que ser feito, visando o bem de todos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Tem tanta gente que vive do suor alheio e se acha no direito porque são os deserdados da sociedade. E já vi muitas pronúncias assim: perdoa as minhas culpas e depois me ensina a perdoar. Isso já não deu certo, está na Bíblia, em 2 lugares. Foi até Jesus, o moço dolorido, ele perdoou, aliviou e falou que o mesmo que ele recebeu ele deveria fazer para o seu semelhante. Saiu lá fora, tropeçou nas pernas de um cego que estava esperando na fila, caiu, deu uma surra e as dores ficaram aumentadas em relação ao que era antes. Foi lá pedir perdão de novo. Nananina, não. Se eu te perdoei uma infinidade de falhas e equívocos, te dei a oportunidade de começar de novo, você não teve a coragem de reconhecer que foi você que trombou na perna do outro. E noutra parte, aquela da dívida, né? Perdoou a dívida e ele foi lá e não perdoou a dívida do outro. Então agora você vai ficar na prisão até pagar o último. Então primeiro eu faço, depois peço a ele a oportunidade. Não me deixes entregues à aprovação, quer dizer, não me abandone na hora da prova, na hora do vestibular. E nem precisava, ele é onipresente. Eu só vou lembrar que ele é onipresente, ele está ali visualizando e supervisionando. Porque assim nos resgatas do mal, ou seja, fazendo o bem. Eu só conheço um mecanismo que nos resgata do mal, o bem. E conforme a questão 642, 876, Pano, como que está a sua memória? Ela é meu grilinho falante. Lembra lá do Gepeto? Quando eu esqueço, ela lembra. Mas se não foi por ali. Aqui começa dizendo que nós sofremos não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Lá na questão que eu estou citando lá mais além, depois a gente pode confirmar para vocês se é a 876 mesmo, se é a outra por ali. Nós sofremos por 4 motivos e já finalizando a nossa fala. Pelo mal que fazemos, fruto da nossa ignorância, pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal que não fazemos diretamente, mas somos causa, porque eu insuflo você a fazer. Por exemplo, o meu cachorro morder no vizinho, eu não tenho coragem de ir lá morder, porque eu que quero morder no vizinho, e o cachorro é meu médium, por intermédio dele eu vou lá e... Ou pelo mal que resulta do bem que eu deixei de fazer. Porque se eu não tomasse a água de alguém aqui, eu não teria energia para falar com vocês. Eu não sei se ela vai pensar que eu fiz um mal, mas se não fosse a água, eu não falaria. Então, se ela negasse a água, não teria palestra. Então, é um mal que resultou do bem que às vezes a pessoa deixou de fazer. Eu não dou um prato de comida para você, você está com as últimas forças e na esquina você desencarna. E estava na geladeira e estragou e etc. Então, Evangelho e vivência, para mim, o que eu alcancei até agora, dizendo em poucas palavras, porque pouco tempo, que você fala horas e horas e não chega nem 1%,
para a gente começar a pensar é isso. Pense no silêncio de vossas mentes agora o que seria ideal para criar a ambiência para Deus e o Cristo sair da essência de nossa consciência profunda e vir para a mente, para nos ajudar a reorganizar os nossos pensamentos, qualificar os nossos sentimentos, disciplinar nossas palavras e ajudar-nos na correção de nossas ações. Porque o pensamento dá forma, o sentimento dá vida, a palavra dá movimento, a atitude dá direção, para que sejamos as pessoas mais saudáveis, mais pacíficas, mais serenas e mais felizes do planeta Terra. E para isso basta atentar para 4 coisas. Conforme está no Evangelho, a liberdade é filha da verdade. Então, pensar na verdade, sentir o que está pensando, falar o que está sentindo e viver o que está falando. Não tem como dar errado. Tudo bem? Muita paz, muita luz, muito amor a todos. A água salgada, ela tem a mesma potência da água, dessa água que a gente está tomando, frutificada? Ou a água, porque eu tive a relação com a água salgada quando você disse que é tão bom quando a gente toma um banho, né, que a gente, nossa, é muito bom e tudo mais. E aí eu lembrei eu tomando banho de mar, assim, que eu tenho essa mesma sensação. Aí eu queria entender se também faz sentido, sabe? Vamos lá. Na obra Deus na Natureza, de Camille Flammarion, ele fala que existem em nossas artérias peixes de água salgada e em nossas veias peixes de água doce. Eu nem preciso no rio pescar, já tem aqui dentro. Então a água salgada, para você banhar-se, o mais complexo sistema do seu corpo, que a pele nunca foi o maior órgão, é o mais perfeito e mais complexo sistema que eu conheço. Ele vai filtrar e pegar a essência, porque a água do mar, o mar é o útero da natureza. Imagina útero, placenta, célula-tronco, ela cura quase instantaneamente, com um poder muito maior do que essa. Agora, essa tem maior poder dentro, porque a outra te mataria. Se você pôr a água salgada numa plantinha, às vezes numa semente, só se você for lá e pôr as mãos, porque tem médiuns, você pode pôr água salgada, porque não germinaria a semente. Ele vai lá, impõe as mãos, a água é transmutada, a semente nasce, cresce, floresce, frutifica em 20 minutos. Tem seres com essa capacidade. Sem falar da água do mar, eu ouvi isso por ocasião dos 130 anos da obra A Gênese de Kardec, lá na nossa região. Um moço chamado doutor, com doutorado em física, José Raul Teixeira. Médiuns protestantes. Porque evangélicos é quem vive o evangelho. Pode ser você, um evangélico, se você viver o evangelho. E ele falando que esta moça orava com a ajuda dos desencarnados, mesmo sendo protestante, acreditava neles, e faziam a semente nascer, crescer, florescer, frutificar em 20 minutos. Tem gente que já cria a maçã direto, você consegue criar? Já materializa, pelo menos em nosso lar está lá, né? Que é possível. Então, se for possível, de vez em quando, tome o banho. Se não der para ir lá, improvisa, pega o sal grosso, né? Dá certo também. Sebastião, questão 642 do Livro dos Espíritos.
Não praticar o mal é suficiente para agradar a Deus e garantir uma postura futura. A resposta dos Espíritos é que não é preciso também fazer o bem no limite das suas forças, pois o homem responderá por todo o mal que resulta da omissão do bem que deveria ter feito. Então está correto. Pois é, aí tá, mas só fala do bem que ele fez, o mal que ele fez ou o bem que deixou de fazer. Mas lá na 876, me parece que é por lá, eu te mandei também. É isso que eu estou tentando pesquisar. Busquem na sua memória extracelular. Né? E aí fala das 4 coisas ao mesmo tempo. E Kardec vai reforçando aqui e ali o que ele disse num lugar, está em outro. Pode estar na 876 o que ele diz na 632. Quando ele fala, intencionando fazer o bem, o homem não poderia fazer o mal pensando que está fazendo bem? Não tem como dar errado. Fazei a outrem somente o que gostaria que lhe fosse feito. Ele lembra de Jesus. Põe lá. Disse-nos Jesus, ele não tem como dar errado. E na 876 ou na 975, é 876 ou 975. A irmã gêmea dessas duas frases. Eu disse da 642 e 632. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você disse que a água do mar não permite as plantas germinarem, certo? E as plantas marinhas? Mas você não fez lá o outro da natureza. Aqui fora, ela mataria. E eu tenho experiência própria. Lá dentro, elas são daquele próprio ambiente. Então lá, vamos dar só um exemplo. Eles plagaram caramujo, que a gente fala, com aquele lá que comeu a alga verde. Lesma. Lesma, porque eu confundo a moçada ali, ela que não era bióloga. Lesma é sem o caracol e o caracol tem a casinha dela. Pois é, então, com o caracol, o que é? É o caramujo, Então, é aquático. Então, certo, e é o caramujo caracol mesmo. Então escasseou o alimento no fundo do mar para ele. Naquela região, os demais animais foram para outras regiões, não tinha mais alimento, não tinha como sobreviver. Como ela não tem um turbo 0.0, 0.4, então não daria tempo, ela morreria. Ela começou a comer pequenas porções de uma alga verde, que era veneno para os outros. E comendo pequenas porções, ela foi mudando a cor, ficou verdinha, ficou bonitona. Eu tenho o filmezinho, o documentário. E ela adaptou-se em comer a alga com veneno. Então, os seres marinhos eles são adaptados. Por isso que a tese de Darwin está furada, que vence o mais forte. Vence o que melhor se adapta. E aquele ser, se você tirar um coral, aqui fora, ele não vai sobreviver. Na água doce, se for tirar, dependendo do coral, tem que querer colocar ele no aquário, se não tiver o ambiente adequado. Mas se nós formos trazendo ele da água salgada e for colocando porção de água doce, ele vai fazer a transição e depois vai adaptar lá no seu aquário. Por isso, diretamente, os seres marinhos não sobreviveriam aqui fora se tirar bruscamente. E nenhuma planta. Eu tentei trazer um chuchu de Minas Gerais, de onde eu nasci. Em Três Lagoas é 40 graus a média. Lá em Minas o máximo é 30 graus na região. Ele morreu. Ficou animadinho, cresceu, ficou bonitão, falei, vai produzir. Daqui a pouco ele definhou, mesmo com adubo, com todo carinho, não conseguiu sobreviver. Mais alguém? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Para ele aqui, a gente está pondo ali para poder registrar, para ficar depois para vocês. Em relação ao pensamento, o pensamento é tudo na vida do ser humano, né? Então, quando a gente fala mente sã, incorpore sã. Se eu estou com pensamento, algumas coisas não me atingem. Mas, por exemplo, na época da pandemia, e que tinha bactérias, vírus,
muitas pessoas tinham certezas que não iam ficar contaminados. Negacionistas foram a campo, só se contaminaram, mesmo porque o vírus é ateu, independente da religião. E outras que foram para lá e para cá e não se contaminaram. Então, assim, muitas vezes a pessoa passa por algumas situações, porque, não vou falar em destino, mas ele tinha que passar por aquela situação, já estava no perispírito dele. Mesmo ele não atraindo, aquilo já estava impregnado e foi para o corpo físico, e outras não. Então, não há assim, tudo não é muito relativo em relação ao que a gente lê e estuda. Vamos lá. Podemos até ficar com Einstein, com a teoria da relatividade. Mas eu nasci com várias doenças congênitas. Se eu não fizer essas transformações, elas eclodiriam e tiravam a minha vida. Tanto que isso terminou com 24 anos de idade, onde eu fui desenganado. Mas refiz o projeto, mudei a base dos pensamentos, que são frequências. A maneira mais simples de compreender pensamento é que eles são estradas. Frequências são estradas. Lembra da frequência AM, FM? Mas a frequência em si é só a estrada. Agora, as informações que eu vou transportar nessas estradas nós chamamos de vibração, os nossos valores. Quer sejam bons ou não. Então, dependendo da frequência, eu crio vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais. Joana de Ângeles e André Luiz, Missionários da Luz e Dias Gloriosos. E Google, na obra Libertação, ele fala: dirija um homem o seu pensamento para a ideia de doença. Ele entra em conexão com todas as mentes da mesma frequência e começa a carrear para dentro de si, e daqui a pouco a doença está sedimentada. E nem estava no perispírito dele. Vamos supor que ele foi induzido a pensar mal do vizinho, a falar da vida alheia, por exemplo. Mudou a frequência. E ainda, voltando lá agora em Missionários da Luz. André Luiz ficou intrigado com o vampirismo. É a mente perturbada, melhor, é uma mente perturbada que perturba a nossa mente, ou é o contrário? E Alexandre fala: é a nossa mente perturbada que atrai a outra. E em Mecanismo da Mediunidade ele fala que nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. Aí começamos a comer ou se nutrir da mesma frequência. Então, se você entra no ambiente, por mais que ele esteja contaminado por vírus, bactérias, você está numa frequência e entra, pede licença com respeito, você entra bem e sai melhor. Por exemplo, na época da pandemia, a fraudemia, eu nunca usei máscara. Eu usava no seu comércio, para não prejudicar você. Porque senão você era multado a deixar alguém. Você estava infectado, eu te abraçava. Está ali um moço ali tomando água ali atrás de você, agora ele parou de tomar, mas está com o copo na mão. Ele foi na casa de alguém que estava morrendo, asfixiado já. Ele vai lá, estaremos juntos, com certeza, ele que tem a intimidade com o Zeca, ia lá também, aplicou o passe, que se fosse para o hospital, seria entubado, e vocês sabem que raramente voltaria. E ele sarou. E até onde me consta, o Alexandre não contaminou-se. Ele não foi lá para contaminar-se, não tinha vaga no psiquismo dele para adoecer, mas sim disposição em auxiliar. Então nós podemos até nascer, André Luiz, Ação e Reação à Obra, capítulo Sanções e Auxílios. Nascer com zonas propícias à eclosão de determinadas doenças por desrespeito às leis em outras etapas. Mas nascemos com todos os antídotos ou os anticorpos para vencer qualquer situação e ainda trazemos mecanismos para aumentar a oração, a meditação, o trabalho no bem, etc. E ele termina dizendo que o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. E em Missionários da Luz, por mais asfixiante que seja o meio que eu nasci, eu trouxe luzes para sair daquela situação.
Agora sempre a gente quer que os outros nos salvem. E cada um deve salvar-se, não é só Jesus que salva. Pelo menos ele deixou claro lá, cada um se salva conforme a sua mudança, as suas obras. Porque se ele tomou sobre ele as nossas dores, não tinha ninguém mais dolorido na terra. Momentaneamente até pode que alivia, porque quando recebe um passe a gente fica bonitão, não fica? A gente vai e continua com as mesmas encrencas, aí volta para receber, pelo menos meu pai, minha mãe, meu sogro, meu avô eram benzedores, eles é que ficavam com a carga e etc. Ou seja, temos a causa e a solução dentro de nós. Só nós queremos normalmente terceirizar até a oração. Ore por mim, só que eu estou indo para a balada. Eu estou indo ver um filme de terror, mas ore por mim. Não dá muito certo. Isso é Joana aí, terminando. A oração faz bem para quem ora. Quem ora recebe os benefícios. Você, que eu estou orando por você, você recebe os estímulos para fazer o que eu faço. Agora, se eu oro para você pedindo tal coisa e não vivo o que eu pedi, é a oração fraquinha, não vai dar certo. Então, eu tenho que viver antes de você para ver, dá certo. Faço, tá vendo? Eu estou fazendo, vejo o resultado. Tudo bem? Respire um pouquinho, se acalme, lembre do mecanismo de assistência espiritual para os encarnados que estava sendo feito antes de começarmos a fala, agradecendo a presença de todos em todas as dimensões que aqui se congregaram e em nome do Cristo, em nome de Deus, rogamos que esses laços que nos unem pelos compromissos que abraçamos se fortaleçam para onde quer que estivermos, estarmos em sintonia e em perfeita sincronia no pensar, sentir, falar e agir, e quando percebermos que um de nós está enfraquecendo o outro, fortalecer-se para auxiliar por sua vez. Ou aquele que se enfraquecer, ter a humildade, lembra do grupo, lembra da casa espírita, lembra dos demais, pede socorro se for o caso e se recompõe. Gratidão infinita pela oportunidade da fala, por mais uma vez estarmos aqui, ao Zeca, aos fundadores da própria casa, a tudo e todos, que em nome do Cristo, em nome de Deus, trabalha pelo bem de todos. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.